No livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8, a Bíblia diz que os incrédulos, eles não entrarão no reino de Deus. E aí você pode me perguntar, quem são os incrédulos? O que é ser uma pessoa incrédula? Uma pessoa incrédula é aquela pessoa que não tem fé religiosa. O incrédulo é aquele que duvida. O incrédulo é o ateu. Então esse tipo de pessoas não entrarão no reino de Deus. Quando essa incredulidade não é reconhecida ou combatida, nem abandonada por seu portador, a incredulidade se torna um pecado capital. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 17, está escrito: E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Então, Jesus está aqui combatendo a incredulidade dos seus discípulos e de todas as pessoas que estavam ao seu redor. Ainda no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, diz assim: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, e versículo 5 está escrito: Disseram então os apóstolos: Acrescenta-nos a fé. A permanência na incredulidade foi a causa de a maioria dos israelitas não ter entrado na terra de Canaã. No livro de Hebreus, capítulo 3, dos versículos 15 a 19, diz assim: Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então a incredulidade do povo de Israel foi o motivo de alguns não terem entrado na terra prometida, na terra de Canaã. E nos dias de hoje, a incredulidade de muitos, e eu não digo apenas de pessoas que não fazem parte de alguma religião, eu não digo de pessoas que não fazem parte apenas de uma igreja, eu digo até de pessoas que são altamente religiosas, que estão na igreja, porém são incrédulas, não acreditam em Deus, não acreditam no poder de Deus, duvidam do poder de Deus, são ateus. Da mesma forma, os incrédulos contumazes não entrarão no reino de Deus. Eles serão lançados no lago de fogo. Evangelho de Marcos, capítulo 16 e verso 16 diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aquele que não crê não vai entrar no reino dos céus. Deus, ele não depende que nós creiamos nele, mas nós dependemos de crer em Deus para entrarmos no reino dos céus. No livro de João, capítulo 3 e verso 16, este versículo é o texto áureo de toda a Bíblia Sagrada. Ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, mas possua, mas alcance a vida eterna. Então, que nós possamos deixar a incredulidade, fazer como os discípulos de Jesus, pedir para que Deus ele acrescente a nossa fé, porque os incrédulos, eles não entrarão no reino dos céus.